Opa, falei. Então, esse meu vídeo é um puta resumo do que o Corey falou no dele, é quase 1 hora explicando todos os acontecimentos e eu não vou me aprofundar tanto assim não. Eu vou resumir bem a história, mas pra quem quiser ver em detalhes, vai estar aí na descrição. Enfim, vamos lá porque tem muita coisa pra falar aqui. Bem, se você costuma usar a internet direto, ou pelo menos entrar bastante aqui no YouTube, tu provavelmente já deve ter ouvido falar daquele joguinho muito fofinho de uma garotinha que vai pra escola, mata todo mundo pra conquistar o seu amorzinho. Essa é uma sinopse um pouco tendenciosa, mas tá no Wikipedia, pode lá verificar? Bem, eu acho que eu errei o site. Mas falando sério, a ideia do jogo gira em torno disso e várias pessoas já gravaram vídeos sobre ele. PewDiePie, Markiplier e aqui no Brasil até o Luba ou o Fê Batista. Enfim, o negócio é que uma galera bem grande já fez vídeo desse jogo e essa parada ela meio que subiu a cabeça do desenvolvedor e ao longo do tempo várias polêmicas aconteceram em relação a ele. O Golart já até fez um vídeo sobre isso há uns 2 anos atrás, só que né, o tempo continua e nesse período o criador do jogo fez várias coisas, tipo muitas mesmo, só que não em relação ao jogo. Por algum motivo, desde 2014, as únicas coisas que ele adicionou são roupinhas, easter eggs e melhorou um pouquinho o mapa, tipo, eu acho que em 6 anos, tendo recebido mais de R$1 milhão pelo Patreon, somado com a renda do canal, sei lá, né, eu acho que talvez esse jogo deveria estar no mínimo pronto, talvez. Não é à toa que alguns desenvolvedores por aí refizeram o jogo em 2 semanas e ele ficou muito mais otimizado que o maravilhoso código do Yandere, onde se a gente botar pra comparar os dois, você facilmente pode se confundir em qual deles é o original, até porque isso que foi feito em 2 semanas tá muito mais fluido do que uma coisa que está sendo desenvolvida há 6 anos, que é claro, né, tá sendo bancado por várias pessoas ao longo de todo esse tempo. Enfim, daí é um assunto um tiquinho mais complexo, mas sabe toda essa grana que ele ganhou, todo o dinheiro usado pra investir no jogo que não foi. Vocês conseguem imaginar pra onde ele tá indo? Então, ele tá sendo muito bem gasto numa boneca em tamanho real, que custou mais ou menos 20 mil conto, onde ele usa pra poder brincar de tá sonhando acordado. Vocês sabem o que eu quero dizer, né? Se eu deixar muito claro aqui, é o YouTube que me usa de boneca, mas é bizarro como o cara ao longo de 6 anos conseguiu se transformar no desenvolvedor mais preguiçoso e odiado da internet, e mesmo assim continuar ganhando seu dinheiro pelo Patreon, como se ninguém se importasse com as merdas que ele faz. E cara, parando pra ver toda a história que vem acontecendo desde lá de 2014, quando começaram os problemas até agora, dá pra ver que o pessoal realmente não liga, porque pra continuar apoiando um cara arrogante como ele, a pessoa não deve se importar em jogar o dinheiro fora. Vamos lá, pra quem não conhece muito bem o começo da história, vamos pro resumo do resumo. Isso daqui tá quase uma speedrun. Em 2014 foi lançada uma demo do jogo pro pessoal jogar, onde não tinha muita coisa pra fazer. Na real, não tinha nada pra fazer. E foi nesse momento que o criador falou publicamente que caso o jogo desse certo, ele iria deletar tudo porque ele não queria fama. Só que, né, em 2015, quando vários youtubers gigantescos gravaram sobre o jogo, ele meio que, voltou atrás aí, fingiu que nunca tinha escrito aquele post e ainda se aproveitou da situação criando o Patreon. Coisa que também não faz muito sentido, até porque nessa mesma postagem ele afirma que não queria fazer isso porque achava errado as pessoas pagarem por algo que nem tá pronto ainda, sabe? E na minha opinião, o motivo do jogo nunca ter sido lançado foi por causa do Patreon. O desenvolvedor, ele era bancado pelas pessoas, chegando a receber mais de $5 mil por mês sem precisar fazer nada, porque era meio que isso que ele fazia. Você entendeu? Tipo, ele não fazia... Tá, foi uma merda isso daqui. O negócio é que mesmo ele não fazendo nada, ele continuava recebendo dinheiro. Então não tinha motivo pra ele terminar o jogo. Até porque caso isso acontecesse, as pessoas elas iam parar de doar. E por isso eu acho que ele só ficou enrolando cada vez mais. E com o tempo, ele meio que se acostumou. Mas esse é só um dos problemas, quem dera fosse só esse. Ao longo do tempo, como eu disse, muita gente gravou vídeo sobre o jogo. E isso inflou o ego do cara de uma forma tão absurda. Que quando alguém aparecia pra dar alguma ideia, ou então pra reportar algum problema, ele respondia xingando a pessoa. Só que ele fazia isso publicamente, não era no chat privado, eram postagens públicas, então isso começou a queimar um pouco a imagem dele, até porque ninguém gosta de uma pessoa arrogante, mas o problema é que ele se achava muito por ter criado o jogo, ter dado certo, porém, ao longo do tempo muita gente percebeu que várias coisinhas que foram usadas para fazer o desenvolvimento do jogo, na realidade não eram dele, muita coisa foi roubada de outras pessoas. Quem conhece mais ou menos dessa história sabe que nem a protagonista foi criada por ele, a casa do personagem, o bairro, as artes do jogo, até mesmo a grama foi feita por uma outra pessoa, só que por conta da arrogância que ele
ele tem, ele fazia de tudo pra fugir dessas acusações, simplesmente porque ele não queria deixar nenhum crédito. Parece que existia um orgulho por ser o único criador e ele queria manter essa ideia, mesmo que depois tenham aparecido várias pessoas pra ajudar no projeto. O que aconteceu é que ele liberou uma opção no site pro pessoal se voluntariar a ajudar, sabe? Ou seja, ninguém era pago pra fazer isso. As pessoas iam lá de bom grado, não recebiam nenhum crédito por isso, e o dinheiro recebido pelo Patreon ia totalmente pro bolso do criador do jogo. Então isso era um ultra mega fucking o cara recebia pra fazer o jogo, mas eram outras pessoas que trabalhavam por ele. Na realidade, depois de um tempinho, ele adicionou uma opção no Patreon dizendo que uma parte do dinheiro ia ser usado pra pagar os voluntários. O problema é que isso nunca aconteceu. A opção ela ficava pública pro pessoal pensar que as pessoas trabalhavam pra ele, mas na realidade elas continuavam fazendo aquilo de graça, e isso deu um problema muito grande. E aí você fala, mas não tem aquelas leis de trabalho e tudo mais? Cara, se tratando do Brasil, realmente teria algo assim, mas nos Estados Unidos as coisas são bem diferentes. Sem um contrato não existe nada que obrigue ele a pagar ninguém, até porque desde o começo sempre foi chamado de trabalho voluntário, então não tinha como falar que ele estava enganando as pessoas. Mas ele tava. Até porque essa postagem do Patreon já é uma farsa, ele não pagava ninguém, porém ele queria mais. O dinheiro recebido mensalmente não era o bastante. 5 mil dólares por mês, que hoje em dia dá em torno de uns 20 mil reais, não era dinheiro suficiente. Então ele decidiu abrir um Kickstarter, que é um site onde você estabelece um valor necessário para finalizar um projeto. Só que a ideia ela não foi pra frente, porque todo mundo sabia da quantia que ele ganhava por mês, então acabou que isso não aconteceu. Graças a Deus, né? Porque se era só ele desenvolvendo o jogo, não tinha motivo para investir ainda mais dinheiro, mesmo, né, que nesse momento da história já tivessem vários voluntários trabalhando de graça. Então, aos poucos, a galera começou a se perguntar, cara, pra onde tá indo toda essa grana? Aí, né, foram pesquisar e descobriram que ele comprou uma bonequinha de brinquedo, e o mais bizarro disso tudo é que ele fez uma personagem dentro do jogo baseado na bichinha que ele... É isso que eu tô falando, ele só adiciona coisas extremamente importantes. Pra vocês terem noção, em todos esses anos de desenvolvimento, o cara não completou a primeira rival do jogo. No vídeo do Golart que ele fez há 2 anos atrás, ele comenta sobre isso, e até hoje o cara não fez. Ou sei lá, mano, a Osana, que é tipo a primeira rival do jogo, que é uma personagem essencial, não tá nem perto de ficar pronta, sério. Tipo, ela é crucial pro jogo, mano, é a primeira rival que vai ter contra a Yandere, mas não, ele prefere ficar colocando o easter eggzinho. Há 2 anos atrás, ele falou que ela estaria pronta em 2 semanas e até agora, nada. Então, né, Gol, já se passaram 2 anos e a situação, ela não mudou, ela ainda não ficou pronta. E aí eu me pergunto, por que o pessoal não percebe que ele só tá enrolando pra ser sustentado o maior tempo possível? E uma outra coisa que ele fez foi comprar o subreddit do jogo. Pra contextualizar vocês, um fã criou um subreddit do jogo há uns anos atrás e toda hora o criador aparecia lá pra fazer o que ele faz melhor: xingar todo mundo. Só que ele ficava puto até mesmo com os moderadores, então ele pegou o dinheiro que deveria ser usado pra criar o jogo e comprou uma coisa feita por fã por mais de 3 mil dólares, que agora vai lá pra casa dos 15 mil reais, simplesmente pra poder censurar todo mundo que falasse mal do jogo dele. Cara, isso é quase que uma ditadura, saca? Mas tudo isso já é uma história que o pessoal já sabe, tirando o bonecão que ele comprou, que essa daí é coisa nova. Então nós chegamos nos dias atuais, onde ninguém leva ele mais a sério, todo mundo já pensa que ele nunca vai completar o jogo, e bem... O Discord. A maioria de vocês já devem estar acostumados com esse nome, até porque agora que o Skype quase não existe mais, a galera foi tudo pra lá. Enfim, o criador do jogo, ele criou um Discord pra galera, que primeiro, pra você entrar, você precisa pagar muito a cara dele, né? Não sei nem porque eu fico surpreso com isso, mas como ele não aceita críticas, tipo, o cara comprou um subreddit só pra censurar as pessoas, quem entrasse no servidor e fizesse qualquer coisinha que ele não gostasse, a pessoa já era banida na hora, mesmo tendo pago pra entrar. No começo, isso rolava com quem simplesmente criticasse alguma coisa do jogo, ou então se perguntasse sobre a demora no desenvolvimento, só que isso cresceu de uma forma tão grande que virou meme. As pessoas começaram a fazer speedruns pra ver quem conseguia ser banido em menos tempo, e isso novamente foi cada vez mais destruindo a imagem do cara, só que ele não se importa com isso. No final do mês o dinheiro continua entrando, então ele vai continuar isso pra sempre. E quem era do servidor fala que lá dentro tinha uns papos muito pesados sobre coisas que com certeza não deveriam estar sendo comentadas, e eu não duvido, até porque o cara por trás de tudo isso, o criador do jogo, lá no começo do desenvolvimento, ele tinha plano de colocar tortura e abuso sexual no game, sendo que os personagens são todos menores de idade e tal. Eu sei que é meio contraditório falar que coisas assim não deveriam estar no jogo onde o seu objetivo é literalmente matar todo mundo, só que sei lá, né, precisa ter um limite, ainda mais porque grande parte da fanbase do jogo é criança. É estranho pensar isso, mas é o que eu já falei, jogos de temática assustadora por algum motivo atraem muito esse público mais novo, e eu não sei o porquê isso acontece. Só que tendo um cara com essas ideias, eu não duvido que esses papos rolem realmente dentro do servidor. O negócio é que isso virou meme, todo mundo só entrava pra zoar com a cara dele e ser banido logo depois, e muita gente começou a ficar com o pé atrás se o jogo ia
sair ou não, já tinha rolado a polêmica da Tiny Build, que é um estúdio de jogos que fez alguns títulos bem conhecidos por aí. Ela entrou em contato com o criador do jogo e ofereceu um suporte e também um programador profissional para auxiliar no desenvolvimento, até porque, né, tem muita gente disposta a comprar o jogo quando lançar. O grande problema é que ele nunca lança, mas por conta do ego gigantesco que esse cara tem, ele não quis que ninguém mexesse no código dele, que por sinal é uma bosta. Não é nem falar por falar, tu não precisa ser nenhum expert para saber que o jogo cartoon como esse não deveria ser tão pesado, mas pelo fato do código ser todo baseado em frames, tu precisa ter um PC muito bom para poder rodar bem esse jogo. Então, né, essa possível parceria com a Tiny Build acabou e o cara, ele continuou desenvolvendo o jogo, que na real ele só tá enrolando as pessoas, e a situação chegou num ponto onde alguns fãs decidiram recriar o jogo e fizeram isso daqui em 2 semanas, conseguindo chegar bem perto do mesmo estágio que tá o desenvolvimento do jogo original, cara. 2 semanas, coisa que demorou 6 anos na mão do nosso profissional Diego Inflado. E por conta disso, ele foi tirar satisfação, né, porque o cara tava copiando o jogo dele, roubando ideia dele, mesmo que, né, todos os personagens do jogo, as animações, alguns cenários e também até a textura da grama são coisas roubadas de outras pessoas. Então, tipo, o que esse cara tá falando, sabe? Ao meu ver, ele só tá com medo das pessoas pararem de pagar o Patreon dele pra começarem a investir no outro jogo. Então é uma parada muito suja, saca? Porque por mim, ele só fica empurrando isso o máximo possível e esse jogo ele nunca vai lançar. E quando surgem pessoas querendo levar o projeto à frente, levando a sério, ele tenta barrar o desenvolvimento, usando a sua fanbase pra atacar o cara. E esse é um ponto que eu não consigo entender. Eu te juro, cara, depois de 6 anos sem um projeto ir pra frente, ainda tem pessoal que defende o que esse cara faz. E não só isso, né, mas que ataca um projeto que parece ter muito mais futuro. E isso mostra que eles não querem jogar o jogo. Na real, eles não estão nem aí pra isso. Parece que eles só querem ter o prazer de estar atacando alguém. Até porque se realmente o objetivo fosse o jogo, esse pessoal teria dado uma chance a esse novo que tá surgindo. Bem, pelo menos é uma minoria que continua apoiando o que esse cara faz. Parece muito que ele chegou num ponto do jogo que ele não sabe mais como progredir. Eu não tô dizendo por falta de ideias, mas sim por falta de conhecimento, de não saber como criar as mecânicas, porque não é possível que o cara esteja desde 2016 tentando adicionar uma configuração da primeira rival do jogo, sendo que o objetivo é pra ter ao todo mais 10 personagens assim, mas nenhuma delas tá pronta. É simplesmente bizarro pensar como ainda tem gente apoiando o projeto no Patreon, ainda mais depois de ter aparecido aquela notícia, né, do bonecão que ele comprou. Até porque, cara, imagina, tu pagar por vários anos esperando que um dia o jogo lançasse e você se depara com uma postagem dele feliz em ter usado seu dinheiro para comprar isso. Tá de sacanagem. Na boa, eu sempre acompanhei bem de longe o desenvolvimento desse game, vendo um vídeo ou outro, só porque eu conhecia. Mas depois de saber que o criador ele fica enrolando as pessoas, que é uma coisa que não tem como negar, eu acreditaria caso ele falasse que deu uma pausa, mas não é o caso. Claro, né, não só isso, que quando aparece alguém tentando levar a ideia adiante, ele sempre tenta barrar o projeto. E isso é prova que o objetivo é simplesmente arrastar o máximo que ele puder e provavelmente desaparecer. O cara já se mostrou ser o pior tipo de pessoa possível, manipulando muita gente sempre com o objetivo de continuar no topo. Mas bem, o meu canal de opinião, eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui e por favor, toma cuidado pra quem vocês doam dinheiro, tá? Porque a chance de se decepcionar, ela é muito grande. Enfim, abraço.